pelas questões que eu olho no grupo, parece que as pessoas ainda estão com dúvidas. Você tem alguma dúvida, Cleide? Sim, pode dizer. Eu vi que você levantou a mão. Agora você pode escrever no chat ou você pode falar. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês a tela do AVA para explicar novamente como que é a questão dos trabalhos. Caso vocês tenham dúvidas, vocês perguntem. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela um momento. Compartilhar a tela. Aqui. Vertir. Acho que eu vi que tem gente com a mão levantada, mas não está falando. Então, eu vou começar aqui. Então, algumas dúvidas que as pessoas estão levantando lá no grupo, né? A primeira, o prazo para vocês concluírem tudo é 16/11, 16 de novembro, depois do feriado, né? Tem o feriado e tal. E aí vocês precisam concluir os trabalhos dessa disciplina, História da Educação Brasileira. O que é que vocês precisam fazer? Obrigatoriamente, né? Para vocês terem direito às 3 notas. Vocês precisam participar, onde está escrito trabalho 1 e trabalho 2. Vocês precisam participar nestes 2 fóruns apenas. Os outros fóruns não são obrigatórios, são só como se fosse aula dada, né? Eu não estou ali computando nada. Agora, o que realmente vocês precisam fazer para ter direito à nota, né? É o trabalho 1, que é a síntese do livro A Presença Indígena no Brasil, cujo prazo é até 16/11. Vocês vão fazer aqui no fórum. Vocês vão entrar aqui, trabalho 1, e vocês vão responder a minha questão aqui, ó, clicando em responder. Vocês vão clicar aqui no PDF. O livro é Presença Indígena na Formação do Brasil, né? Porque a gente vai conferir destaque aos indígenas e aos afrodescendentes. E, basicamente, eu preciso que vocês provem que vocês leram. Então, como que vocês podem fazer? Né? Eu indico lá o número de páginas, mas vocês não precisam ficar presos àquilo. Vocês podem ler o que for do interesse de vocês, porque o livro ele é dividido em partes. Vejam bem, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então, vocês podem escolher uma parte para vocês fazerem. Não tem ali uma obrigatoriedade de ser especificamente o que eu estou dizendo nas páginas. Então, vocês podem fazer só a introdução. Estão vendo aqui a introdução? Aí vocês leram a introdução, aí vocês vão comentar o que vocês conseguiram aprender daí. Ou vocês podem fazer um comentário da parte 1, da parte 2, da parte 3 ou da parte 4. Vocês precisam provar que leram esse material aqui. E eu não estou dizendo para provar que leu tudo, estou dizendo para fazer a síntese de uma parte que vocês tenham se interessado. Alguma dúvida até agora? Então, vocês vão ler, por exemplo, até a página 34. Né? Aí vocês vão fazer uma síntese do que vocês leram. Agora, eu vou dizer para vocês, quanto mais vocês lerem, mais fácil é vocês fazerem a síntese. Essa é a dica. Então, tem gente que acha, eu vou ler só esse que tem menos páginas aqui, porque é mais fácil. Não, nem sempre. Então, às vezes, a gente consegue apreender melhor as coisas quando a gente lê o todo. Então, mas eu li tudo. Quem leu tudo, tá de parabéns, e pode fazer uma síntese do todo que leu. Então, eu não estou aqui, nesse trabalho 1, instituindo uma obrigatoriedade no que vocês têm que ler. Tem que ser este material que está aqui, né? A Presença Indígena na Formação do Brasil. Agora, as páginas que vocês vão escolher, né, vocês vão fazer de acordo com o interesse de vocês, né? O interesse, com o que vocês acharam mais importante. Agora, o ideal, vamos falar aqui o ideal, é que vocês lessem tudo. Afinal, eu estou dando esse tempo para vocês. O ideal é que vocês lessem o PDF todo. Mas eu não vou avaliar isso. Eu não vou tirar a conta de quem não leu tudo. Eu não vou.
Mas estou dizendo para vocês que esse seria o ideal, porque vocês tiveram esse tempo para leitura, né? Eu dei esse tempo para leitura. Então, esse foi o trabalho 1, prazo até 16/11. Tá? E é para ser feito aqui no fórum. Porque senão fica muita coisa de e-mail, fica confuso. Trabalho 2, a mesma coisa, até 16/11. Vocês vão entrar aqui no trabalho 2, clicar no PDF. A História da Educação dos Negros no Brasil. É um livro com vários capítulos. Como é que a gente faz quando a gente vai ler um livro assim, com vários capítulos? Uma dica. Leiam a apresentação e o prefácio de quem está organizando, porque ali eles fazem uma síntese do livro. Então, a minha dica é: leiam sempre a apresentação e o prefácio de qualquer livro, na verdade. Quando vocês começarem a ler um livro, uma prova, qualquer coisa, leiam sempre a apresentação e prefácio, porque ali é uma síntese, né? Introdução, que seja. E aí, esse livro, ele é dividido em algumas partes. Então, nós temos os negros na historiografia educacional brasileira. Eu indiquei foi essa parte para vocês, mas vocês não precisam ler essa parte que eu estou indicando. Vocês podem ler outra parte. Educação e escravidão no Brasil. Essa também é uma parte importante, que conversa muito com o que a gente viu na disciplina também. Eu recomendo. Quem ainda não decidiu, essa é uma parte também bem importante. Educação e escravidão no Brasil. Podem fazer sobre essa. Educação e abolição também é legal. Educação no período pós-abolição. Então, vocês vão escolher. Vocês podem fazer sobre o livro todo, vocês podem escolher fazer sobre uma parte, ou vocês podem escolher fazer sobre um capítulo. O que seria um capítulo aqui? Por exemplo, a população negra no ensino e na pesquisa em História da Educação no Brasil. Isso é um capítulo, que é um capítulo feito pelo Marcos Vinícius. Vocês podem fazer uma resenha, um comentário, uma análise desse capítulo apenas. Então, vocês têm aí liberdade para escolher o que vão fazer. Podem fazer só da parte aqui inicial, apresentação e prefácio, podem escolher uma parte ou podem escolher um capítulo do livro, porque é um livro que tem vários capítulos. Então, você tem essa liberdade. Qual é o prazo? Até 16/11. Vocês vão lá no fórum, vocês vão colocar responder, e aí vocês vão colocar aqui o que vocês destacam de importante nessa leitura, quais são as questões que vocês realmente destacam, vocês acham que são importantes. E aí não tem limite, né? Não tem limite no caso, páginas, né, de caracteres. Vocês vão fazer o quanto vocês acharem que devem fazer. Né? Agora, o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando a participação. Então, por isso que é preciso responder neste espaço aqui, espaço de trabalho 2, trabalho 1, trabalho 2. Vocês precisam responder ali. Provando que leram o material que eu estou propondo. Esse é o objetivo, né, que eu estou fazendo aqui. E, por fim, o trabalho 3, né, que é o trabalho... o terceiro trabalho, não é o trabalho final, porque, na verdade, é para todo mundo, né, o trabalho 3. Vocês vão escolher algum filme, algum livro que eu tenho indicado aqui, até coloquei aqui, né, cliquei no link, né, tem várias referências aqui que vocês podem utilizar, se vocês tiverem interesse, ou vocês podem escolher outras referências também. Tem aqui alguns vídeos também, vocês podem fazer sobre esses vídeos aqui, olha, Paulo Freire, Pedagogia do Diálogo, Índios no Brasil, eu gosto bastante dessa série também, vocês podem fazer sobre ela. Vocês vão escolher alguma obra inteira, pode ser um filme, pode ser uma obra literária. Eu até coloquei aqui para vocês o meu livro, se vocês quiserem fazer sobre ele. Coloquei aqui o PDF, quem tiver, né, quiser fazer, está o livro inteiro também. É um livro voltado para o público juvenil, mas pode ser interessante que vocês, né, façam. Então, é fazer uma resenha de alguma obra. Por que essa obra é importante para pensar a história da educação brasileira? Né? Por que você escolheu essa obra e por que essa obra é importante? Eu fiz um vídeo explicando esse trabalho aqui. Cadê? Nossa, foi no dia Orientações Iniciais. Cadê o vídeo? Acho que é o último. Orientações Trabalhos. É esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo aqui,
eu coloco as orientações, principalmente para esse trabalho 3. Ah, sim, o trabalho 3 ele pode ser em grupo de até 4 pessoas. O trabalho 3, os outros 2 não, são individuais. Mas o trabalho 3, que é esse sobre uma obra literária, sobre um filme, né, um documento que vocês quiserem, vocês podem fazer em até 4 pessoas, e aí é este sim, o trabalho 3, vocês devem enviar para este e-mail aqui. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês devem voltar aqui de orientações de trabalho e assistir novamente esse vídeo, né? Porque ele está explicando ali. Quando também que é para entregar, né? Até quando que é para entregar o trabalho 3, que é sobre uma obra, uma coisa que vocês vão escolher, 16 de novembro, depois do feriado. Né? Dúvidas? Eu vi lá no grupo que volta e meia vocês têm dúvidas, então podem perguntar. Bom dia, professora. Bom dia. A senhora acabou de falar que é para escolher e no trabalho escrever por que escolheu o trabalho. Aquela obra, aquele filme, isso. Explique, né? Escolheu explicar, calma aí, vou digitar aqui para explicar por que escolheu aquela obra. E mais o quê? Na verdade, isso tudo está no vídeo que eu falei que vocês deveriam ter assistido, né? Que onde eu explico como que. Eu assisti, só que eu não me lembro o que estava no vídeo. Então, basicamente isso. Assim, vamos lá, vou pegar o exemplo aqui do Machado de Assis. Lá no vídeo, eu mostro para vocês que existe um site chamado Domínio Público. No Domínio Público, vocês conseguem obras de graça, né, PDF. E aí vocês vão supor um exemplo, tá? Vocês vão escolher o Machado de Assis, Dom Casmurro. É um exemplo aí bem batido. Por que você escolheu Dom Casmurro? Porque no Dom Casmurro fala de uma parte lá no início, inclusive, do rapaz que estuda num seminário, né? Ele recebeu uma instrução religiosa, tal. Então por isso que eu acho que o Dom Casmurro ajuda a pensar a história da educação brasileira. Então o que vocês vão fazer nesse trabalho é mostrar a relevância de alguma obra literária ou fílmica para a história da educação brasileira. Como que essa obra poderia ser utilizada na sala de aula? Qual é a questão que você consegue identificar que tem a ver com a história da educação brasileira que está ali naquela obra? Então, eu dei aqui um exemplo. No caso do Dom Casmurro, aparece essa questão da educação religiosa, por exemplo. Não sei se vocês já leram esse livro. No livro que eu coloco lá para vocês, o meu livro, que eu estou deixando lá de graça para vocês o PDF, tem várias questões que se relacionam com a disciplina, inclusive. Então, é um livro relativamente fácil de vocês fazerem. Então, é isso. Vocês vão ter que provar nesse trabalho, né? Ou argumentar, talvez essa seja a melhor palavra, não provar, argumentar por que esse livro, por que esse filme é relevante para pensar a história da educação brasileira. Então, é um exercício em que vocês vão ter que fazer essa articulação, não tem limite de páginas, é claro que quem conseguir, né, desenvolver melhor é ótimo, mas eu não estou aqui com o intuito de reprovar ninguém nessa disciplina, até porque vocês sabem das condições, né, que a gente está nesse momento aí complicado, então é basicamente vocês se esforçarem e fazer a articulação que eu estou dizendo, entre o que vocês leram e a disciplina História da Educação Brasileira. É só esse o exercício do trabalho 3, que é o trabalho mais autoral de vocês, né? Porque vocês vão ter que escolher e justificar. Então, são duas coisas, escolher e justificar. E articular, né, no caso do terceiro ponto, com História da Educação Brasileira. Por que você escolhe essa obra, por que essa obra é importante? Aí você pode tirar do livro fragmentos que ajudem a fundamentar o que você está defendendo, né? Passagens do livro que tem ali a ver com a disciplina. É basicamente isso, Rodolfo. Você entendeu? Rodolfo? Não sei se ele está ouvindo. Enfim. Alguém tem mais alguma questão? Eu tenho, professora. Bom dia. Bom dia aos colegas de turno também. Sim, Osana, Então, né? Sim. Osana, eu não consigo de maneira nenhuma enviar atividade 1 e 2 para o fórum. Não tem jeito, eu não consigo. Eu já disse no grupo lá que nesses casos Sim, você por tem e-mail. isso, aquele e-mail lá, história, blá, 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 colocando no assunto trabalho 1,
História da Educação Brasileira, trabalho 1. História da Educação Brasileira, trabalho 2. Porque como são muitos, né? Vocês são muitos, se Sim. vocês não colocarem no assunto, é perigoso para vocês. Então, coloquem no assunto. Trabalho 1, História da Educação Brasileira. Trabalho 2, História da Educação Brasileira. Trabalho 3, História da Educação Brasileira. Sendo que o principal para ser entregue pelo e-mail é o 3. Mas pode entregar o 1 e o 2, desde que vocês identifiquem direitinho, porque senão fica confuso lá. Mas isso é a solução para quem não conseguir resolver não conseguir lá no fórum. Aí pode mandar por e-mail. Veja bem, as minhas atividades já estão prontas. Eu posso enviar agora? Então, você vai fazendo dessa forma que eu te falei, sim, no assunto, né? Trabalho 1, história dessa forma, não vai ter problema. Pode sim. Tá ok, então. A dúvida era só essa, tá ok? Muito obrigada. Pontual mesmo, né? Então, até o dia 16, de qualquer forma, tá? Vocês têm para fazer o envio dos 3 trabalhos, finalizar, né? Não fazer envio. No caso, lá no fórum, para quem conseguir, trabalho 1 e 2, e o trabalho 3 para todo mundo no e-mail, e pode ser em grupo, pode ser individual, e vocês estão vendo. Vocês vão escolher o que vocês vão fazer, né? Vocês vão escolher. Então, talvez por isso que algumas pessoas ainda não tenham entendido, porque eu acho que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de se colocar nessa posição de ter que escolher o que elas vão fazer. Então, às vezes é estranho mesmo, mas é de propósito. Eu acho que quando a gente está formando professoras e professores, a gente precisa também estimular a autonomia de pensamento. Então, o que eu exatamente estou aqui tentando trabalhar com vocês é a capacidade de vocês escolherem, porque às vezes parece que é fácil, mas quando a gente coloca essa proposta, as pessoas ficam confusas, porque elas não estão, né? A nossa educação bancária não é dessa forma, né? É tudo já dado, tudo pronto. Aí você pode escolher e as pessoas ficam confusas. Então, ou não acreditam, né? Não acreditam que é aquilo mesmo. Mas é isso. Então, trabalho 1, vocês vão escolher qual é a parte que vocês querem fazer. O trabalho 2, vocês vão escolher. Já disse aqui que o ideal, mas eu não vou tirar ponto de ninguém que não tenha feito isso, mas o ideal é que vocês leiam tudo, que eu estou dando esse tempo, né? Inclusive vários feriados aí, mas eu não sei as condições de vocês. Às vezes tem pessoas que vão conseguir mal ler 10 páginas porque não tem condições, não tem tempo. Então, eu sei que as condições são desiguais. Algumas pessoas vão conseguir ler tudo e outras pessoas não vão conseguir ler tudo. Então, eu estou fazendo ali uma base ali muito, muito, muito rasa, que é o que vocês conseguirem ler, vocês vão comentar e vão provar que leram para mim. É isso. Tá? Então, saibam que eu estou, né, fazendo uma base bem rasa, mas que o ideal é que vocês leiam tudo, né? Porque não é tanta coisa assim do meu ponto de vista. E eu estou dando esse tempo bastante para vocês, né? Até porque eu acho que é o mais importante é vocês lerem, né? Do que ficar me ouvindo aqui falar. Mas é isso, assim. Se vocês que leram têm alguma dúvida, alguém disse que ia fazer isso, seria ótimo, que é um material aí bem legal, bem feito, um PDF gratuito. Então, o curso basicamente não está demandando que vocês comprem nada. Vocês estão vendo, eu coloco lá PDF de tudo, então vocês não precisam comprar, tem tudo na internet. Tem vídeos também que vocês podem assistir gratuitamente no YouTube, por exemplo, aquela série lá que eu coloquei no Brasil, né, dos índios no Brasil, vocês podem fazer sobre ela, que é de graça. E vocês podem conseguir também séries e filmes gratuitamente. Acabou de, né, sair o Luiz Gama, né, o Doutor Gama, na verdade, que já é possível ver em algumas plataformas gratuitamente. Eu vi gratuitamente. Mandaram dizendo que até no Globoplay estava de graça, eu não tenho Globoplay, mas vocês podem ver lá se conseguem de graça. Enfim, então tem coisas disponíveis na internet gratuitamente, né? Então vocês podem escolher fazer sobre um filme se quiserem, não quiserem fazer sobre nenhuma obra. E vocês podem fazer sobre séries também, né? Desde que sejam relacionados à história da educação brasileira, porque agora está passando ali Round 6, Round 6, né, na Netflix, não tem nada a ver com o Brasil, né, fazer sobre ela. Mas daria para fazer sobre a história da educação, né, porque tem a questão das brincadeiras. Não sei se já viram essa série, Round 6, na Netflix. Se fosse história da educação, daria, mas como é brasileira, não dá, porque é sobre brincadeiras na Coreia, né? Olha, até que daria para fazer sobre educação brasileira se vocês pegassem as brincadeiras de lá e comparassem com as daqui. Olha que daria, olha só que loucura, mas daria. Enfim, então, está vendo uma série lá na Netflix? Consegue articular com história da educação brasileira? Se você conseguir, beleza. Né?
Tem série, né, interessante aí que vocês podem fazer também. Né, acabou escolhendo mais tarde assim. É melhor vocês escolherem o que vocês gostam, né? O que vocês gostam, o que vocês têm afinidade, porque fica mais fácil. Então, eu não estou vendo filme, eu não estou lendo nada, eu só estou vendo série. Então, faz sobre série, né? Faz sobre série, né? É possível. Tem muita série aí interessante. Eu vi, por exemplo, se vocês tiverem assinatura da Amazon Prime, é baratinha até a Prime, é R$ 9. Eu vi uma série chamada, acho que Pintores do Brasil, algo assim. E é bem legal, porque mostra, né, a educação para as artes, né, de como que muitas vezes as pessoas seguem o caminho do autodidatismo. Tem uma série da Netflix também, que é Brasil. Acho que é Guerras do Brasil, algo assim. Acho que os 2 primeiros episódios também articulariam aqui com a disciplina. Guerras do Brasil, se eu não me engano. Minha memória tá péssima, mas é isso, é Netflix. E tem coisas no YouTube também que vocês conseguem de graça. Então, estou dizendo aí, vocês podem fazer sobre série, sobre filme ou sobre obras literárias que estão ali disponíveis gratuitamente. Mas eu tenho aqui o livro, tem um livro aqui de Conceição Evaristo, tem um livro. Então pode fazer, se você tem o livro em casa, se você, né, tem interesse, faça sobre o que você tem interesse. Né? Desde que seja esse movimento aí de articular com a disciplina e de trazer elementos que comprovem aí essa justificativa, né? Essa obra é importante para pensar a história da educação brasileira, por isso, por isso, por isso. É só isso que eu estou pedindo para vocês, não é difícil. Mas é um trabalho autoral, realmente. Não é um trabalho que vocês vão conseguir encontrar feito na internet. Então, esse é o desafio, que vocês façam vocês mesmos. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo, né? Gisele. Uma música. Olha, dependendo da música, até pode, viu? Agora você vai ter que explorar mais, né? Porque a música ela é mais curtinha, né? Mas tem músicas bem ricas, realmente, que a gente, né? Tem muita coisa, tem gente fazendo teses, inclusive, sobre música, sobre funk, sobre rap. Olha, até que dá, viu? A música pode ser, as pessoas podem fazer sobre poesia, por que não podem fazer sobre música? Mas se for fazer sobre a música, vai precisar, né? Esmiuçar bem, né? Fazer bem ali a justificativa, mas dá sim, porque a música é uma obra, né? Vocês podem fazer, inclusive, até sobre uma obra visual, né? Por exemplo, uma pintura, né? Vamos lá. A primeira missa no Brasil, um exemplo. Tem um quadro que eu gosto muito, que é a Redenção de Cã. Dá para fazer, sim, sobre essa obra, sobre essa pintura, né? Pintura histórica, né? Então pode, vocês podem fazer sobre pinturas também, sobre música, sobre poesia, pode, desde que vocês façam esse exercício de articular com a disciplina a história da educação brasileira. Se vocês conseguirem, ótimo, quanto mais ousado, melhor, né? É bom. Júlia pergunta se é para articular com a disciplina. É o ideal que vocês articulem com as leituras dadas, o ideal. Né? Quanto mais vocês se esforçarem nesse sentido, melhor. Então, sim, seria bom que vocês conseguissem fazer isso. Né? Mas o mais importante é que vocês consigam articular com a disciplina e trazer os fragmentos que comprovem isso. Isso, para mim, é o mais importante. Mas se vocês conseguirem articular com os textos, também seria bom. Né? Seria bom. Não é obrigatório fazer isso, mas é bem interessante, sim. E aí vocês devem estar preocupadas, né? Preocupados porque... mas então a gente pode tudo? Na verdade, eu estou propondo para vocês que vocês sejam autoras e autores do trabalho, né? E aí eu vou valorizar isso, porque eu tenho até certeza que isso não foi cópia do Wikipedia, né? Então, eu vou valorizar esse exercício de autonomia de vocês. Assim, quem fizer os 3 trabalhos, provavelmente vai ficar com a nota 10, 9,5, por aí, porque o meu objetivo é que vocês façam, né? Que as pessoas façam. Agora, vai ter gente que não vai ficar com nota tão alta, porque vai ter gente que não vai ter feito todos os trabalhos. É assim que acontece. Vai ter gente que vai ter feito só 2 de 3, aí vai ficar com a nota um pouco menor. Mas vai passar. Quem fizer 2 de 3 vai passar. Quem fizer 1, aí já está mais complicado. Quem fizer só 1 vai ficar ali a marca do pênalti. Né? Quem fizer 3, com certeza vai tirar uma nota bem alta.
né? Quem fizer só 2 vai tirar uma nota intermediária, mas vai passar, e quem fizer 1, talvez eu tenha que levar para a avaliação final. Então, não deixem isso acontecer. Quem não fizer nada está reprovado. Quem não entregar nada está reprovado, porque eu vou considerar que essa pessoa não teve participação no curso, tá? Então, observem bem isso. Quem não fizer nada está reprovado. Esse é o meu critério. Porque é como se fosse a participação que a pessoa não teve. Né? Não fez nada, não provou que fez nenhum trabalho, nenhum dos 3, então está reprovado, tá? Não saibam disso. E quem fizer os 3 vai ficar com uma nota bem alta, acima de 9, com certeza. Claro, Raul Pompeia, né? Tem bastante coisa, inclusive já o Ateneu, né? É isso, sim. Eu não vou discriminar a obra, desde que vocês façam articulação e que seja referente à educação brasileira, né? Eu até brinquei aqui sobre essa série da Netflix do sul da Coreia, Round 6. Até sobre essa série daria que fazer, mas teria que ter um esforço ali, mas daria, pior que daria. Né? Porque as brincadeiras nem sempre elas são né, específicas de um lugar. Tem brincadeira que a gente também conhece aqui. Então, a questão das brincadeiras, é possível, pelas brincadeiras infantis, pensar a história da educação brasileira. Seria bem interessante isso, esse trabalho. Eu ainda não orientei nada sobre isso, mas seria bem legal se alguém fizesse algum dia. Enfim, é isso. Alguma outra dúvida? Se tiverem dúvidas, falem agora, porque agora vocês só têm até, né, 16 de novembro. Na verdade, vocês têm aí 20 dias, ainda tem um tempinho, né? Então, se não fez nada, é hora de fazer. Comecem a fazer. Não deixem de, se forem enviar para o meu e-mail, escrever História da Educação Brasileira, trabalho 1, ou trabalho 2, ou trabalho 3, porque se vocês não fizerem isso no assunto, fica depois difícil para eu achar. Né? Então, coloquem lá no assunto, que é o trabalho, né? Porque aí eu tenho outras questões naquele e-mail ali. Então, na maioria das vezes, né, não são tantos assim, que esse e-mail é mais para trabalho mesmo. De qualquer forma, é para a segurança de vocês. Né? E eu vou responder, né? Quando for ali 16 de novembro, eu vou responder vocês. Antes eu não vou responder, não, eu deixo acumular. Mas 16 de novembro eu vou tirar para responder. Então é isso. Alguma outra dúvida? A Cleide continua com a mão levantada. Desde o início ela está com a mão levantada, eu acho que ela levantou a mão por acidente. O mínimo de. Não tem o mínimo de palavras, não. Aquilo que eu disse, eu estou avaliando a capacidade de vocês, né, de articulação, de justificar. O mínimo de uma página, né? O mínimo de uma página, acho que está razoável, né? O mínimo de uma página, não tem máximo, mas o mínimo de uma página. Da página de Word, com os nomes, tudo direitinho, e a proposta de vocês. Uma página, é o mínimo. Cleide, esqueceu, né? Tudo bem. Alguma outra dúvida, gente? Professora, deixa eu tirar mais uma dúvida. Eu vou fazer meu trabalho em dupla, com a Carol. E aí, a gente pesquisando, né, materiais, enfim. Ela gostou muito de uma música e eu gostei muito de um filme. A gente pode fazer a união de duas obras diferentes no trabalho? Quanto mais, melhor. Vocês é que vão ter que ser criativas aí, mas pode. Eu fico curiosa. Eu até gosto dessas ousadias. No caso, se a gente colocar o filme e a música, a gente tem que interligar as duas, né? É bom, né? Senão fica meio confuso. Entendi. Seria bom. Pelo menos uma questão, né? Norteadora, uma questão que conectasse os dois. Sim. Seria legal se vocês conseguissem fazer isso. Seria bem legal. Então é isso, assim. Eu gosto dessas coisas ousadas, porque nessas coisas ousadas eu tenho certeza que, né, que foram feitas por vocês, porque as coisas muito certinhas, a gente. Então, tipo, tirou isso. A gente tem que desconfiar, né, que foi da internet. Então, as coisas mais ousadas assim, a gente, não, essa pessoa realmente ela propôs isso. Então, tá bom, professora, obrigada. Esse é o objetivo, gente. O objetivo é que vocês façam, né, que vocês façam com as ideias de vocês, com a criatividade de vocês. Pode ser um trabalho de uma página, mas eu prefiro um trabalho de uma página feito por vocês do que um trabalho de 10 copiado da internet. Vocês entendem isso? Eu estou dizendo aqui que vocês que estão aqui agora no momento vão fazer isso, mas a gente vê acontecer, viu? Acontecer com uma certa frequência, até tese, doutorado, as pessoas copiando coisa da internet. Então, é chato. O nosso objetivo aqui é que vocês aprendam a pensar pelas próprias cabeças, não que vocês se tornem copistas, né? Copistas de coisas ruins na internet, inclusive.
né? Então, eu acho que os trabalhos aí de vocês, aí com ousadias de vocês, eu acho que vão ficar mais interessantes até do que essas coisas chatas que eu tenho visto na internet, né? Alguma outra questão? Se não tiver, eu já libero vocês. Varilva? 2, 3. Então, acho que estamos liberadas, então, né? Então, façam o que eu estou falando. Até 16 de novembro, dia 17, já começam a lançar as notas, tá? Então, não deixem de fazer, de preferência, as 3 avaliações para que vocês fiquem com uma nota boa, né? Uma nota alta, né? Não uma nota mediana. Façam os trabalhos. Qualquer coisa, perguntem no Zap. Tá bom? Eu vou parar, então, aqui a gravação e vou colocar no grupo